Agora, assim, eu vou te fazer essa pergunta porque muitas pessoas que eu conheço têm essa dúvida, né? Quando a gente fala de psicologia e neuropsicologia, qual a diferença de uma para outra? Qual a diferença de um neuropsicólogo da neuropsicologia para a psicologia? Porque psicologia não tem um neuro na frente, né? Então, essa é a diferença primeira. Mas quais são as outras? Ou então, qual é a outra diferença? Então, neuropsicologia vai tratar das questões cognitivas, vai entender como é o funcionamento cerebral. Certo. Então, vai entender a ligação que o sistema límbico tem com os lobos, né? Frontal, occipital, parietal. Então, como que o cérebro se comunica. E a questão também do raciocínio, da memória, da atenção, né? A psicologia trata das emoções. Sim. E dos impactos das emoções no comportamento da pessoa. Sim. Então, são coisas diferentes, né? Qualquer pessoa pode ser um neuropsicólogo? Infelizmente, sim. Infelizmente. Isso que eu te perguntar, porque tem dessas também, né? Tem a galera que faz umas especializações XYZ lá, não tem necessariamente a psicologia como formação e é neuropsicólogo. Então pode? Infelizmente. Eu falo infelizmente, não sei se eu podia falar aqui em público, mas é como eu tenho que defender a minha praia, nossa, né? Sim, eu penso igual, sabe por quê? Eu vejo muita galera que se forma lá em psicanálise, só psicanálise, ou então a pessoa que se forma em neuropsicologia. Eu tenho um caso até pra te contar aqui. Agora que você falou, eu lembrei, né? Uma mãe de um paciente meu, o filho dela passava comigo, na verdade, e a filha dela estava passando por uma avaliação neuropsicológica. Aí ela chega em mim e fala assim: Davi, terminei a avaliação neuropsicológica, só que ela tá pedindo, o governo tá pedindo o CRP e a moça não tem. Eu falei: eu falei, como é que é? Ela não tem CRP, moça? Então. Aí eu falei, moça, eu vou falar o nome dela. Eu falei, moça, seguinte, não estou desmerecendo e invalidando a avaliação que essa profissional fez, mas em termos formais, pro convênio, para um neurologista, para um neuropediatra, isso não vale quase nada. No sentido formal da coisa. Então, olha o problema aí, né? Mesmo porque o que acontece? Os testes que a gente aplica na avaliação neuropsicológica são restritos à psicologia. Então, só quem pode usar aqueles testes são psicólogos. Então, como que a pessoa vai fazer uma avaliação neuropsicológica com uma pessoa que não é psicóloga? Exato. Este neuropsicólogo vai usar outros instrumentos que não são restritos a psicólogo. E se usar, e ainda assim, vamos supor que ele burla lá e ainda usa os testes, ela não tem a capacidade suficiente para isso. Por quê? Na minha época da graduação, por exemplo, eu tive acho que uns 2-3 anos de aula de teste cognitivo. Isso. Eu fui até monitor, sabia? Ah, que legal. Fui monitor, porque eu gostava. Tanto por isso que um dos motivos de chamar foi por isso, porque eu gosto dessa área. E assim, era muito difícil de entender. Tanto que tinha monitoria. Muito. Por quê? Porque tinha aula da professora e, Davi, você vai ajudar a galera lá. Por quê? Porque era muito difícil. É que o pessoal talvez não tenha acesso a tantos testes assim, mas é um manual enorme que você tem que ler e reler e entender. E tem que fazer curso do teste. Do teste, do QATI, do VAIS, do VISC. Loucura. Aí o pessoal vai lá e... vou fazer isso aqui, ponto final. Eu entendo você. O meu posicionamento é igual. Que bom. E outra... Vou já entrando, eu sei que você vai perguntar, mas já vou me adiantando. Sim, fica à vontade. O que é uma avaliação neuropsicológica? Sim, ótimo. Né? Então, a avaliação neuropsicológica, a pessoa ela vai procurar um neuropsicólogo para fazer a avaliação de quê? Então, vamos... para várias idades. Então, certo. Desde bebê, às vezes bebezinhos não tão bebês, né? Mas acima de 8 meses, 6 meses, para identificar algumas questões. Sim, eu não tenho essa experiência, né? A minha experiência é acima de 2 anos. Sim. Né? E então nem vou entrar nisso. Tá, mas quando que o pessoal procura para um atendimento tão novo assim, com 2 anos, por exemplo, quais são, sei lá, as queixas que o pessoal vem e traz?
Às vezes nesse a caso. questão, muito dessa idade vem por questão do espectro autista, né? Ah, sim, sim. Isso é verdade. Então, do TEA, né? E aí a criança, ela não olha nos olhos, ela fica vendo o ventilador voando assim, né? Ela é esquisita, uma criança que não brinca com as outras, Interage. não interage em casa. Então, eu acho ela um pouco diferente, eu percebo que ela é diferente das outras crianças, então é, vamos tentar, né? Então, são testes específicos, né, para cada idade. Uhum. E aí, o que envolve a avaliação neuropsicológica? Ela tem a observação, Uhum. né, que é por isso que eu acho difícil ser neuropsicólogo sem ser psicólogo. Porque dentro da psicologia a gente aprende a observar uma Observar. criança, a gente aprende as fases de desenvolvimento de uma criança, a gente tem uma série de instrumentos de estudos que a gente faz para entender da onde vem, né, todo o comportamento, toda a ação de uma criança. Você falando de observação, eu tive uma matéria só de observação. Sim, Nossa, também. era chato pra caramba, mas aí eu entendo a importância. Aí, vou fazer só um parênteses rapidinho. Não, Nessa, lógico. nessa matéria de observação, o professor levou a gente para um pátio da faculdade. Ó, quero que vocês observem a cantina. Aí cada um observou, anotou tudo mais. Chegou lá, cada um falou, vi a mesa, a cadeira e tal. Ela começou a trazer os detalhes. Tipo, trouxe tudo, ó. Tinha isso, o relógio estava em X ponteiro, X ponteiro. Aí a gente entendeu o que era observação. É observar tudo, não o superficial. Então, por exemplo, essa observação que nós aprendemos, talvez o pessoal que não é psicólogo não vai ter. Exatamente.